meu nome é Ana Condé e nesse vídeo nós vamos trabalhar as virtudes. Existem muitas virtudes e nesse vídeo a gente escolheu trabalhar algumas delas, entre elas a coragem, a perseverança, o amor, que também pode ser traduzido como compaixão, a gratidão e a honestidade. Você sabia que trabalhar as virtudes com a sua criança, você pode trabalhar ela de diversas formas? Você pode trabalhar por meio de atividades, por meio de contação de histórias, por meio de músicas, por meio de brincadeiras. Mas assim, o essencial da virtude, o essencial que eu vejo da pessoa trazer isso para a criança é ela procurar primeiro cultivar as virtudes que ela quer ver na criança. Porque nós somos os exemplos das crianças, nós adultos. A criança vê, a criança faz. Eu sempre falo isso. Então, de observar isso, qual virtude que eu quero trabalhar com meu filho e o que eu posso trabalhar em mim também. E é uma ótima oportunidade você trazer essas atividades que a gente vem apresentar para você ter mais um tempo de qualidade com seu filho. Você reservar que seja o finalzinho da noite, o café da manhã, ou o momento que você sabe que durante o dia você vai ter um tempo com seu filho para você poder fazer isso. Não necessariamente você precisa sentar ou ficar em pé, fazer atividade brincando, correndo. Se você vê, esse dia hoje eu estou muito atarefada, eu tenho que fazer muitas coisas. Às vezes você está lavando a louça e está contando uma história para o seu filho, e aí representando, às vezes até lavando a colher, por exemplo. Você pode representar um personagem com a colher. Você trazer isso de uma forma imaginativa e você pode trazer isso incluindo dentro das suas próprias atividades da casa. O que é a virtude? Segundo Aristóteles, a virtude é você encontrar o meio certinho entre dois vícios. O que isso quer dizer? A virtude é o equilíbrio do ser humano. Então, por exemplo, a coragem. A coragem não quer dizer que uma pessoa que tenha coragem não tenha medo. Isso é legal da gente observar. Às vezes, mesmo com medo, uma pessoa pode ser corajosa. Qual que seriam os dois extremos? A falta da coragem seria a covardia. E o excesso da coragem seria a imprudência. Então a coragem é justamente o ponto do meio. Eu quero começar, de todas as virtudes que a gente escolheu, eu quero começar pela virtude da gratidão, que de acordo com o filósofo Marco Túlio Cícero, é a mãe de todas as virtudes. Como você cultiva a gratidão na sua casa? Quando vocês vão almoçar, por exemplo, ou fazer alguma das refeições, jantar, lanche da tarde, café da manhã, refeição que vocês conseguem fazer juntos, que seja uma vez na semana ou todos os dias, vocês cultivam esse sentimento de gratidão por aquele alimento que está na mesa? Não necessariamente precisa ser um sentimento religioso, se você não tem uma religião, mas um sentimento de gratidão pelo menos pelas pessoas que auxiliaram ela estar ali. Uma pessoa precisou plantar, uma pessoa precisou colher, uma pessoa precisou vender, você precisou lá comprar, você precisou lá fazer para chegarem na mesa. Então, ter essa reverência, esse sentimento de gratidão por o alimento que está chegando ali a todos. Não é mágica aquele alimento aparecer ali. E é importante para a criança ver esse processo todo, se possível, através de figuras, de imagens, de contação de histórias, de como que a comida chega na mesa. E se ela puder participar também da preparação, isso também traz para ela esse sentimento de entender como as coisas funcionam. Se você começa a refeição, todo mundo junto, ou faz uma oração, ou você canta uma canção, ou se permanece todo mundo 5 segundos em silêncio para poder reverenciar aquele alimento que chegou até nós como uma alegria para todos dessa casa. Eu vou ensinar para vocês uma canção para vocês poderem cantar antes das refeições. É uma canção que fala sobre isso, um agradecimento pela terra, que deu esses frutos, pelo sol que amadureceu e por essa comida estar aqui hoje na nossa mesa. Se você não tem o hábito de fazer oração e quiser introduzir isso na vida familiar, você pode trazer através de canções, igual essa que eu vou compartilhar com vocês. Você pode aprender e cantar sempre com seu filho. Por você estar cantando, ele vai aprender e vai começar a cantar também. Ele vai aprendendo pelo seu exemplo. E canções são formas lúdicas, de ensinar coisas para as crianças. Então eu vou compartilhar com vocês essa canção. Terra que esses frutos dão, sol
eu vou compartilhar com vocês a história da galinha ruiva, que é uma galinha, né, que encontra o trigo, vocês vão ver na história. E ela chama os amigos para participar do processo, que ela quer fazer um pão no final. E a gratidão, você pode ter gratidão pelo alimento, mas você pode também demonstrar a sua gratidão através de atitudes. Que no caso da história da galinha ruiva, ninguém quer ajudar ela. Então, se a gente poder demonstrar também com as nossas atitudes, através de orações, através de canções, através de histórias, e demonstrar que quando todos auxiliam, é melhor. A galinha ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. "Quem me ajuda a plantar esse trigo?" perguntou a seus amigos. "Eu não", disse o cão. "Eu não", disse o gato. "Eu não", disse o porquinho. "Eu não", disse o peru. "Então eu planto sozinha", disse a galinha. Cocoricocó. E foi isso mesmo que ela fez. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu, cresceu até ficar bem alto e maduro. "Quem me ajuda a colher o trigo?" perguntou a galinha aos seus amigos. "Eu não", disse o cão. "Eu não", disse o gato. "Eu não", disse o porquinho. "Eu não", disse o peru. "Então eu colho sozinha", disse a galinha. Cocoricocó. E foi isso mesmo que ela fez. "Quem me ajuda a debulhar o trigo?" perguntou a galinha a seus amigos. "Eu não", disse o cão. "Eu não", disse o gato. "Eu não", disse o porquinho. "Eu não", disse o peru. "Então eu debulho sozinha", disse a galinha. Cocoricocó. E foi isso mesmo que ela fez. "Quem me ajuda a levar o trigo ao moinho?" perguntou a galinha aos seus amigos. "Eu não", disse o cão. "Eu não", disse o gato. "Eu não", disse o porquinho. "Eu não", disse o peru. "Então eu levo sozinha", disse a galinha. Cocoricocó. E foi isso mesmo que ela fez. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou: "Quem me ajuda a assar essa farinha?" "Eu não", disse o cão. "Eu não", disse o gato. "Eu não", disse o porquinho. "Eu não", disse o peru. "Então eu asso sozinha", disse a galinha. Cocoricocó. A galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão. "Quem quer comer esse pão?" perguntou a galinha. "Eu quero", disse o cão. "Eu quero", disse o gato. "Eu quero", disse o porquinho. "Eu quero", disse o peru. "Isso é que não. Sou eu que vai comer este pão", disse a galinha. Cocoricocó. E foi isso mesmo que ela fez. Outra virtude que a gente vai trabalhar é o amor, que também pode ser traduzido como compaixão. Como que vocês trabalham essa virtude em casa? Como vocês conversam uns com os outros em casa? Como vocês se tratam? Como vocês se comportam dentro da casa com as crianças, uns com os outros, né, os adultos? Isso influencia na forma que a criança vê o amor e como ela vai reagir a certas coisas. Eu vou compartilhar com vocês a história do ratinho e do leão, que fala um pouco disso. Eu acho que, para mim, a moral dessa história é o amor com amor se paga. E vocês vão perceber como é que isso acontece. Logo depois da história, eu vou compartilhar também uma música que fala sobre essa história. O ratinho e o leão. Ao sair do buraco, viu-se o ratinho entre as patas de um leão. Estacou de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho. Não tenhas medo de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede.
urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros do leão, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. Num instante, conseguiu romper uma das malhas. E como a rede era das tais que rompia a primeira malha e as outras se afrouxavam, pôde o leão deslindar-se e fugir. Mais vale a paciência pequenina do que arrancos de leão. O ratinho e o leão se ajudaram assim. O amor com amor se paga e nossa história fica por aqui. Como que a gente pode trabalhar a honestidade? A gente pode trabalhar a honestidade por meio de histórias, por exemplo. Vou compartilhar com vocês a história do menino que mentia, que mostra isso, a importância de se falar a verdade, de ser honesto, e como que isso impacta no resultado final da história. O menino que mentia. Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia. Um dia, resolveu pregar uma peça nos vizinhos. Um lobo! Um lobo! Socorro! Ele vai comer as minhas ovelhas! Os vizinhos largaram o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino. Mas encontraram nas gargalhadas. Não havia lobo nenhum. Ainda outra vez, ele fez a mesma brincadeira. Um lobo! Um lobo! Socorro! Ele vai comer as minhas ovelhas! E todos vieram ajudar, e ele caçoou de todos. Mas um dia, o lobo apareceu de fato e começou a atacar as ovelhas. Morrendo de medo, o menino saiu correndo. Um lobo! Um lobo! Socorro! E os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoado. Ninguém socorreu, e o pastor perdeu todo o rebanho. Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. Você pode trabalhar a honestidade por meio de histórias, né? Igual essa que eu compartilhei com vocês, por meio de atividades. Você pode conversar sobre a honestidade com a criança e você pode também contar algo que aconteceu com você. Na minha família, meu pai me contava histórias, minha mãe também, de quando eles eram crianças. E meu pai gostava de compartilhar uma história que o pai dele ensinou ele como ser honesto. Que ele chutou uma latinha na rua e a latinha estava cheia, e aí de óleo, né? E ele levou para casa. Quando ele chegou em casa, mostrou pro pai, o pai perguntou: onde é que você encontrou isso, né? Isso bem resumido a história. E aí ele fez ele voltar onde ele tinha encontrado, e era na frente de uma borracharia. E fez ele devolver a latinha pro dono, né? Mostrando assim que uma coisa que tá no chão não quer dizer que necessariamente ela estava perdida. A pessoa às vezes colocou lá e foi buscar outra coisa. Então, assim, a gente ter essa honestidade, né, dentro da gente, isso marcou muito forte ele, do pai ter ensinado isso para ele, de ser honesto. A pessoa saber também que muitas vezes a criança está usando da imaginação dela. Ela realmente, às vezes, acredita em certas coisas. Aí ela vai falar, um cavalo, uma zebra ou um leão, sei lá, tá ali na sala, e às vezes você não tá vendo aquilo. Isso não quer dizer que a criança está sendo desonesta ou que ela está mentindo. Isso é a imaginação dela. Então, a gente ter esse filtro. Também a gente pode entrar nessa imaginação da criança. Nossa, eu tô vendo mesmo, ele abriu a boca, você viu? E brincar com a criança. Não necessariamente quer dizer que é uma mentira. Ao trabalhar a perseverança, você pode trazer a história da lebre e da tartaruga, que eu vou compartilhar com vocês. A tartaruga e a lebre. A lebre estava caçoando da lerdeza da tartaruga.
A tartaruga se abespinhou e desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, cheia de si, aceitou a aposta. A raposa foi escolhida como juiz, por ser muito sabida e correta. A tartaruga não perdeu tempo e começou a se arrastar. A lebre logo passou a adversária e, vendo que ia ganhar fácil, resolveu tirar um cochilo. Acordou toda assustada e correu como louca. Na linha de chegada, a tartaruga esperava a lebre, toda contente. Devagar se vai ao longe. Existe um poema também, de nome Perseverança, que é do livro das Virtudes para as Crianças, que eu musiquei na pentatônica e eu vou compartilhar com vocês. Vocês podem cantar com a criança quando vocês estiverem trabalhando sobre a perseverança. Que é isso, né, da criança continuar e perseverar, que as coisas, tudo que a gente quer adquirir e ter maestria em alguma coisa, leva tempo. Eu pratico artes marciais, Kung Fu, há 12 anos e a palavra Kung Fu significa tempo de habilidade. Na China, o Kung Fu ele é conhecido como Wushu e a palavra Kung Fu pode ser designada para todo mundo que adquire uma habilidade com o tempo. Uma secretária que faz o trabalho dela com maestria, ela tem Kung Fu. Um pintor que faz o trabalho dele com maestria, ele tem Kung Fu. Então é isso, da perseverança, da pessoa se esmerar para conseguir alcançar um objetivo. O pescador que puxa a rede com pressa não tem peixe para a fera, a criancinha que fecha o livro depressa a lição inteira não aprende. Por isso, criança, se quer ter ciência, a hora do estudo prolongue, prolongue. Nada se alcança sem paciência e devagar se vai ao longe. E a coragem? A coragem, como a gente disse, não quer dizer que é a ausência do medo. Eu, quando eu era criança, falando da minha perspectiva, fui uma criança que eu tinha muitos medos. Eu tinha medo de dormir sozinha, eu tinha medo de dormir no escuro. E eu percebo que muitas coisas que me auxiliaram a superar esse medo foram as figuras, né, por meio de histórias, por meio de canções, por meio de orações que os meus pais traziam para mim. Isso me trazia segurança. Inclusive, até um colar com alguma coisa, uma foto, ou que seja algo religioso que você tenha, né? Para trazer essa segurança para a criança de que ela não está sozinha, tem alguém com ela e que ter medo é natural. O medo, muitas vezes, auxilia a gente a se resguardar de algumas coisas. Eu vou atravessar a rua, eu preciso olhar para os dois lados para saber se eu posso atravessar. Então, eu ter medo de atravessar a rua correndo é uma coisa que me guarnece de algo que não seja bom. Então, o medo ele é importante. Mas a gente não pode entregar a chave do nosso corpo para o medo e deixar o medo tomar conta da gente. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender em alguns momentos da minha vida. Saber que quem a gente tem que procurar é a gente controlar esse medo, não deixar o medo controlar a gente, o que não é fácil, principalmente às vezes quando a gente é criança. Mas se a gente traz histórias, traz orações, traz canções e mostra para a criança que a gente também tem medo, mas que a coragem, né, a gente tem que ter coragem, isso mostra. Pelo nosso exemplo, isso reflete na criança. A gente trabalhou essas virtudes que a gente escolheu e existem diversas formas que você pode trabalhar elas, além dessas que a gente apresentou.
A história da galinha ruiva, você pode, por exemplo, encenar ela com as crianças. Você pode desenhar os personagens, pode ser só o rosto de cada um deles num pedaço de papel, colar no papelão e pegar um palito de dente, né, cortar as pontas para não ficar perigoso e fazer a história. Você pode, dependendo do número de crianças, cada um é um personagem e cada um pode falar o eu não. E você pode também, cada um ser 2, vai dependendo do número de crianças, né? E vocês podem encenar isso, pode apresentar, pode gravar, pode trazer isso de diversas formas, essa mesma história. Então, para trabalhar as virtudes, vocês podem usar a imaginação de vocês e trazer outras atividades, trazer conversas. Lembrar também de não teorizar muitas coisas para a criança pequena, deixar a criança pequena ser uma criança pequena, imaginar e estar nesse mundo, né, da imaginação, que ela vai ter muito tempo para ela poder teorizar. A gente é criança só um período da nossa vida. A gente, quando chega na fase adolescente para cima, a gente vai depois ser adulto quantos anos, né? Então deixa a criança ser criança. Tenta trazer o que você for trazer de forma lúdica. Por isso que eu tenho trazido histórias, canções e brincadeiras, porque aí a criança ela experimenta pelos sentimentos dela, pela vivência dela, o que depois ela vai teorizar. Dizem que quando Michelangelo foi fazer aquela famosa escultura, né, no mármore de Davi, ele, quando foi esculpir, perguntaram para ele como que ele fez, né? Ele falou que tirou só o mármore que não era o Davi. O que isso quer dizer, né? Porque o mármore, quando a pessoa vai esculpir, ela tem a ideia do que ela quer, daquela imagem, né? Que no caso do Michelangelo era o Davi, mas ela tem que seguir os contornos da pedra e respeitar, às vezes, a formação e o caminho que aquela pedra está direcionando. E eu percebo que educar uma criança é um pouco disso. É você respeitar a individualidade daquela criança, mas você ter em mente a ideia do que você quer, de onde você quer chegar. Então, você tem que encontrar o que é isso, né, da virtude, encontrar o equilíbrio entre o que você acredita que é bom e o jeito da criança, vocês encontrarem o caminho do meio. E lembrar os valores e as coisas que vocês prezam como família. E a gente observar também das coisas que a gente traz para a criança no dia a dia. Seja nas vestimentas, né, nas roupas que a gente compra, o que a gente está transmitindo com aquela. Pode ser um desenho, pode ser o modelo, não sei. O que você observar se aquilo está de encontro com as virtudes que você quer trabalhar. O que seus filhos têm assistido, o que às vezes eles estão lendo, o que eles estão aprendendo. E lembrar de trazer os valores para o centro da casa de vocês. O que vocês querem trabalhar? E lembrar que tudo que a criança convive, a gente não pode controlar, né? Não dá pra gente controlar e cercar a criança dentro de uma bolha. Mas lembrar que a gente pode ter esse olhar crítico se o que a gente está trazendo, se o que a criança às vezes está vivenciando, está dentro disso, dos valores que a gente quer trazer para dentro da nossa família. A gente esteve trazendo as virtudes, né, de um modo separado, mas muitas vezes elas estão interligadas. Às vezes você está trabalhando o amor, e a criança está entendendo, às vezes, a gratidão, porque a gratidão também é uma forma, né, de amor. Então, a gente lembrar que, às vezes, você vai trazer alguma coisa, você pode estar trabalhando diversas virtudes ao mesmo tempo. A gente trouxe essas, especificamente, separadas para a gente poder ilustrar. E lembrar também que você pode estar trazendo isso para o seu dia a dia, para a sua forma de fazer as coisas. Igual eu já disse, Madre Teresa de Calcutá falava para a gente fazer pequenas coisas com grande amor. Então você vai varrer a casa, ou vai passar pano em algum lugar, ou vai lavar a louça, ou vai que seja pôr a roupa no cesto. Você está trazendo esse modelo para a criança. Às vezes você não está falando, olha, isso aqui é o amor que a gente está trabalhando. Você não precisa disso, você está demonstrando. Eu acho que a criança, principalmente até os 7 anos, ela aprende muito mais pelo fazer, né, pelo observar, do que pelo falar em si. Então, você quer ensinar esses valores? Traga esses valores por meio de ações para sua casa. Assim como a criança ter ritmo dentro do dia a dia dela, os valores que a família escolhe, né? Às vezes não conscientemente, só esses valores, porque a gente está sempre trabalhando valores são, né, são vários que existem. Mas os valores dentro da nossa família trazem segurança também para a criança, assim como o ritmo. Porque ela sabe que na minha casa as coisas são assim. Na minha casa, meus pais pensam assim. Eu sei disso por experiência própria.
Eu saber que na minha casa funciona de tal jeito, na minha casa as pessoas se tratam com respeito, na minha casa as pessoas se amam, isso trouxe segurança para mim quando eu era criança e ainda traz para mim como adulto, né? Então a gente lembrar disso e compartilhe com a gente quais são as virtudes que vocês gostam de trabalhar, como que vocês trabalham, a gente quer saber. Deixa aqui nos comentários, podem marcar a gente em alguma publicação ou em algum vídeo. E é isso. Até a próxima e continue acompanhando a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube.